Eu sou Luiz Carlos Franco e o Primeira Página de hoje vai falar sobre trabalho. Mas um trabalho um pouquinho diferente, é um trabalho de quem sai do Brasil e vai para o exterior para buscar uma oportunidade e o caminho inverso, quem vem de fora. Acompanhe o cenário. Pesquisa do IBGE dá conta de que o número de estrangeiros caiu 15% no Brasil na última década. Eram mais de 1 milhão nos anos 70 e hoje não chegam a 900 mil, ainda assim um número bastante considerável. Evidente que esse sobe e desce estatístico está diretamente ligado às políticas econômicas e à situação financeira de cada país. Não faz mais de 3 anos o poder de atração no Brasil para os estrangeiros chegou ao mercado de trabalho, principalmente pelas oportunidades relacionadas à Copa do Mundo, que vai ser um desastre, Olimpíadas 2016 e o pré-sal. O estado de São Paulo foi o que mais recebeu estrangeiros nos últimos 3 anos, com quase 100 mil autorizações para trabalhar, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Piracicaba, por exemplo, com a instalação da fábrica da Hyundai, recebeu grande número de sul-coreanos. Pesquisa publicada pela revista Exame, no entanto, realizada pela Vagas Tecnologia, aponta que mesmo com boa formação, 1 em cada 4 estrangeiros está sem emprego por aqui. A maior parte desses estrangeiros é da Europa e do Cone Sul, com predominância de atuação em TI, tecnologia da informação, engenharia, marketing e administração. Eles têm entre 25 e 40 anos, formação acadêmica com pós-graduação e, claro, mais que inglês, um segundo idioma. Questões econômicas à parte, como é que é a convivência do estrangeiro com o brasileiro e vice-versa? Convidamos o argentino Rodrigo Drysdale, casado com a norte-americana Anne-Marie, que mora no Brasil, e Vicky Stuart, brasileira, filha de americana com anglo-brasileiro e com universidade e trabalho anterior na Inglaterra. Portanto, dá para a gente ter a noção dos dois lados dessas experiências. Bem-vindos. Eu vou contar um casinho aqui e a gente vai tocar a nossa conversa. Uma amiga foi trabalhar na Suíça, para uma multinacional, uma das maiores empresas do mundo, e lá ela se surpreendeu, é natural, com os hábitos. Chegou numa segunda-feira, após um fim de semana gostoso, virou para o colega ao lado e perguntou: como é que foi o seu fim de semana? Vira-se o amigo e diz: olha, cuida da sua vida, do meu fim de semana, entendo eu. Vicky, você que estudou e morou na Inglaterra, esse tipo de comportamento lhe causa espanto como brasileira? Sim, como brasileira eu acho meio estranho, né? Você só fazendo uma pergunta normal, assim, como foi seu fim de semana, é bem do jeito brasileiro, né? Querer saber da vida das outras pessoas. Mas na Inglaterra, eles são realmente mais frios, não tem tanto esse calor humano que tem aqui. Mas eu acho que eles não responderiam, assim, não, cuida da sua vida. Eles só seriam um pouco mais fechados. Mas mas foi bom. Sim, mas nossa, isso... E com você, Rodrigo, já aconteceu fato semelhante aqui no Brasil, com você ou com a Anne, em relação ao trabalho? Se diz alguém aqui... De você ser mais aberto e a pessoa ser menos receptiva, de se encontrar uma certa resistência do outro lado? Sim, eu acho que todas as culturas, esse exemplo da Suíça, são as culturas nórdicas, são um pouco mais frios, né, da Europa. Então, convivendo com profissionais desses países, por exemplo, eu morei na Holanda, e na Holanda realmente eles não são tão abertos com os assuntos pessoais, né? Apenas conhecendo mais, você vai na casa deles, eles se abrem mais, mas no escritório é negócios, então realmente a gente sente essa diferença sendo latino e nórdico. Você é mais argentino ou brasileiro hoje? Então, eu vim aqui com 10 anos de idade, então eu estou 40 anos, dos meus 50 eu estou 30 anos no Brasil, morei no Brasil. Então, sem dúvida que eu sou mais brasileiro que qualquer coisa agora, e meu filho é brasileiro e sou palmeirense, então realmente... Está por cima, agora você pode falar que... Agora posso falar que eu sou, por enquanto. Está em crise, empatou ontem. Pois é, aliás, fomos para o jogo ontem, foi muito bom. Levei meu garotinho brasileiro, mas sim, eu tenho essa multicultura, mas me sinto bem brasileiro. Essas passagens, você foi para 7 países, né? O que você se adaptou melhor e onde você teve mais dificuldade de relacionamento? Bom, o fato é que
quando eu nasci na Argentina, um ano depois já fomos para a Inglaterra, ficamos na França, meu pai trabalhava numa multinacional, e aí foi quando eu vim para o Brasil pela primeira vez, e depois voltei com 10, depois de ter ido para a Espanha. Então, em 10 anos, foi tanta mistura já, minha mãe era francesa, meu pai anglo-argentino, então em casa já era mistura, sempre falamos inglês aqui no Brasil e nos países que moramos. Então eu já nasci com essa, você acaba absorvendo essa multifaceta, cultura e hábitos de lidar com pessoas diferentes desde a infância. Então, hoje em dia, e claro, isso me desenvolveu para ter essa mente aberta mais global. E você, Vicky, você sentiu diferença nesse tempo? Quanto tempo você ficou na Inglaterra? Eu fiquei 3 anos. Fiz faculdade lá. Mas assim, é que eu tenho família lá também. Isso que o Rodrigo está falando agora é bem o meu caso também. Cresci aqui falando inglês em casa, minha mãe americana, os pais dela são, o meu avô é colombiano, minha avó é polonesa. Daí o lado do meu pai tem nossa família na Inglaterra, é tudo bem. Você já nasceu mistura, globalizada, né? Mas eu gostei muito de ter morado lá esse tempo, porque eu já tinha, assim, mesmo estando aqui no Brasil, de ter essa mistura em casa, com essas culturas diferentes. Mas só foi diferente ter o dia a dia lá, que foi bem diferente daqui. Você não se sentiu estranha no ninho, nada? Alguma coisa? Não, porque eu ia visitar minha família desde os 2 anos, assim, a gente ia no Natal, ver meus primos, meus avós que moravam lá, mas claro que foi só férias, né, 2 semanas máximo a gente voltava. Mas foi bem diferente ficar lá, esses 3 anos no dia a dia, morando lá, convivendo com as pessoas todo dia que são desse jeito. E eu comecei a perceber as pequenas diferenças que tem entre os que são bem típicos ingleses e os típicos brasileiros. Um pequeno exemplo que eu percebi na hora foi não dar beijinho de oi, tchau. Eles não fazem isso lá. Nem, sabe, é meio... Chega muito perto, eles acham meio estranho. Olha, eu peço licença aqui eu recebi pelo Facebook a experiência de uma brasileira, Patrícia Nogueira Barros, que está em Singapura, e eu quero ler o depoimento dela porque nós estamos aqui focando assim em relacionamento, tanto faz o relacionamento do trabalho como o relacionamento também social. O que a gente está buscando é essa integração, né? Há exatamente 1 ano e meio atrás, meu marido, não meu, dela, e eu fomos transferidos para Singapura, na Ásia. Definitivamente uma aventura, já que temos 2 filhos pequenos, um de 3 anos e outro de 7 anos. Do nosso grande Brasil para uma pequena ilha no sudoeste asiático, a mudança foi grande, mas a experiência tem sido maravilhosa. Olha que interessante, foi para Singapura. Maiores ganhos, segundo Patrícia, família junta saindo da zona de conforto ao mesmo tempo. Isso une demais, segundo ela. Além disso, acho uma experiência muito especial para as crianças que têm a oportunidade de ver, outro ângulo interessante, os pais aprendendo coisas novas e lidando com situações difíceis junto e ao mesmo tempo com elas, né? Que é o aprendizado. Normalmente o pai só chega e já vai ensinando tudo, eles estão aprendendo juntos. Diversidade cultural. É simplesmente o máximo poder conviver com tantas culturas diferentes ao mesmo tempo e ver meus filhos crescerem sem o menor preconceito. No meu grupo de trabalho temos 14 nacionalidades diferentes. Na classe dos meus filhos são 12 nacionalidades diferentes. Isso não tem preço, segundo ela. Qualidade de vida. Singapura é um dos países mais seguros do mundo, e nós aqui, né, com um assalto a cada esquina. E com um dos melhores sistemas de educação do planeta. O nosso também está devendo. Vamos voltar aqui. No meu grupo, tal, dos melhores. Isso definitivamente não temos no Brasil. Com certeza, o que mais sentirei falta quando chegar a hora de me mudar daqui. Agora, coisas difíceis. Estar tão longe da família e dos amigos da vida inteira. São 26 horas de avião e 11 horas de fuso horário na maior parte do ano. Isso dificulta muito o convívio e a convivência. Ainda bem que existem as redes sociais que minimizam muito essa distância. Por fim, os desafios profissionais. Trabalho com marketing global para uma marca de beleza de uma das maiores multinacionais do mundo. Uma das partes que mais gosto do meu trabalho é ter que conhecer profundamente os hábitos, rituais de beleza
e costumes de mulheres dos mais diversos mercados, como Índia, China, Arábia Saudita, Tailândia. Em minhas viagens a trabalho, passo tardes na casa dessas mulheres, aprendendo a rotina e a cultura do dia a dia delas. Isto é uma experiência incrível, tanto profissional como pessoal. Me sinto mais rica e transformada cada vez que saio de casa. E ela considera isso o mais importante para a formação de um líder. Então, Rodrigo, e a rivalidade Brasil-Argentina não lhe deu muitas gozações ou isso é coisa do passado? Bom, acho que gozações sempre tem, mas é sempre aquela coisa, eu acho que eu estando entre os dois países e conhecendo os dois bem, eu consigo equilibrar e não levar nem por um lado nem para o outro. E estou acostumado, eu me lembro quando a Argentina foi campeão em 78, eu indo para lá para ver a final e voltando, dividindo isso com os amigos e no fundo eles também torceram, por mais que contra a Holanda e torceram. Então desde então eu vi que tem gozações, tem piadas, mas também tem muita ligação entre os países. Isso é muito mais folclore, né? Mas eu imagino que você vai sofrer um pouquinho agora por ocasião da Copa. Como é que vai ficar esse coração aí dividido entre se calhar de Brasil e Argentina jogarem? Bom, eu sempre falo que eu torço para os dois até a final. E se for para a final, eu confesso que como a Argentina só ganhou 2 vezes, o Brasil já ganhou 5, aí talvez seja, e se o Messi jogar, uma pessoa que eu admiro muito, acho que todos, Sim, o caráter dele, a personalidade, comparado com Maradona, é outra coisa, e então nesse sentido ele merece como jogador que porque vai ser a última chance dele. Então, aí eu vou ficar meio repartido, mas eu vou ficar bem escondido na minha casa e não vou incomodar ninguém, nem antes nem depois, porque vai saber o resultado. Você que viu os dois jogarem e é absolutamente isento por ser argentino, quem que você acha que jogou melhor, Messi ou Maradona? É bem difícil, são estilos um pouco diferentes e eu acho que com os números de gols e de recordes que o Messi está quebrando, tanto no Barcelona que nem o Maradona jogou lá, ou na Europa, que os dois jogam, acho que daqui a mais um ano, obviamente tem a questão de ter ganho ou não o Mundial, mas eu acho que é o Messi. Eu concordo, até pelo que ele representa, e pelo que o Maradona fez fora do campo. Isso sem dúvida. Vicky, conta para nós assim, o que você percebeu morando, trabalhando, estudando na Inglaterra, em comparação com os hábitos brasileiros, tal, mesmo que não te tenha causado espanto, mas que você te chamou a atenção. Ah, sim, mas chamou a atenção mesmo. Uma história que eu sempre falo, assim, que obviamente tempo de faculdade eu tinha as aulas, eu ia para as aulas, mas também tinha festa à noite, que nem faculdade de qualquer lugar. Mas era tão engraçado essa coisa de pontualidade que os ingleses têm, que aqui realmente não tem muito. Assim, se eu fui convidada para uma festa, a festa começa às 9, às 9h05 eu recebi uma ligação, e aí, você vem? Sim, daqui uma meia hora eu tô aí, sabe? Não precisa chegar exatamente às 9, mas eles são tão assim, não, tem que ter o horário. Aqui o ideal é chegar 2 horas depois, né? E aqui, festa você chega quando quiser, né? Mas as aulas também, chegar atrasado, todo mundo meio que olha, assim, dá uma vergonha, sabe? Você passa. Mas são coisas pequenas, né? Que não fazem tanta diferença, mas é engraçado essa comparação com aqui. Uma dúvida, assim, uma coisa que me intrigou. Você disse que nada de beijinho e tal para cumprimentar, e não tem pegação nas festas, então? Não, mas aí pode. Isso sim, mas não de cumprimentar no dia a dia, sabe? Que nem aqui, toda vez que eu vejo as minhas amigas, minha família, eu dou beijinho de oi, tudo bem? E lá é soi um abraço, assim, se faz tempo desde a última vez que vocês se viram. Mas eu só chego, entro, oi geral, é assim, é engraçado. Aqui uma pergunta para ambos. Em Curitiba, por exemplo, onde a sociedade é mais fechada, é difícil para quem vai para lá se enturmar. O mesmo acontece em Florianópolis, onde o nativo, o chamado manezinho da ilha, eles não gosta muito da invasão de paulistas e gaúchos. Vocês tiveram dificuldades para fazer amizades, de se relacionar com outros casais ou famílias?
E se teve aonde, além de Brasil, por exemplo? Sim, acho que diferenças culturais até de estados ou entre países, é o que a gente estava falando antes do Brasil e Argentina. Isso tem, você vê, eu morando na Europa, 11 anos na última vez que eu estive lá, tem rivalidades direto, tem ingleses e franceses, espanhóis e portugueses, alemães e holandeses. Então, essas rixas é uma coisa cultural do ser humano e dos países próximos, alguns por razões diferentes do porquê que tem essa rixa. Então, e tem isso e tem também dentro do país essas coisas. Então, nós que crescemos no Brasil, a gente não nota tanto talvez essa dentro dos estados, mas a gente sabe que isso existe mas de novo, como somos globais e a gente teve tantas experiências diferentes, a gente nota menos ou compreende menos talvez. A gente não tem a gente vê alguém de fora e não faz essa preconcepção, esse é do sul, esse é do norte, esse é de não sei o quê. Meio que automaticamente a gente abre para todos os Mas, por exemplo, países onde você tem mais facilidade de se enturmar, tirando o Brasil, porque aqui é muito fácil enturmar, mas e onde você teve mais dificuldade? Tá, isso sim, com certeza. Eu tive na última vez na Europa, Portugal, Espanha e Holanda. Sem dúvida, por mais que os portugueses sejam nossos, vamos dizer, irmãos de origem, são os mais fechados do que espanhóis e, por incrível que pareça, que são mais fechados até que holandeses. Eu me lembro, quando eu cheguei na Holanda, na primeira semana eles me convidaram para ir para a casa deles, o meu chefe, o meu colega de trabalho. Isso não se faria, acho que nem no Brasil. Na primeira semana, o teu chefe novo, que você acabou de conhecer, vindo de fora, te convidar para casa com a mulher e com os filhos. Isso eu notei que o holandês tem essa proximidade, até porque o holandês é muito aberto ao mundo. Então, eles têm essa cultura global total e mistura de nacionalidades morando no país super bem-vindos. Então, nesse sentido, aí teve diferença sim. Em português, eu não fui na casa por muito tempo, por mais que eu adorei lá e tive bons amigos até hoje lá, mas demorou um pouquinho essa abertura de vir alguém de fora, mesmo sendo brasileiro, vindo do Brasil, que eles gostam muito dos brasileiros, eu senti um pouquinho. Lá como cá, eles também fazem piadas da gente, então Pois é natural. Ô Vicky, quais as principais diferenças que você nota entre um inglês, um americano e um brasileiro, já que você é essa mistura de tudo? Bom, que nem eu falei antes e que nem todo mundo sabe, os brasileiros são bem abertos, amigáveis, né, com todo mundo. E a diferença fica mais entre o inglês e o americano, né? Que acho que assim, os ingleses, mesmo por serem mais fechados, eles são simpáticos, só assim, depois de você conhecer eles se abrem para você, eles são legais. Mas o estilo de vida deles eu achei bem diferente com o estilo de vida americano. Como eu também tenho família nos Estados Unidos e na Inglaterra, eu consigo ver essa diferença quando a gente vai visitar eles. Acho que o estilo geral, assim, americano é mais consumista, é mais materialista, mas eles gostam de se divertir bastante também. E na Inglaterra eles são... Bom, aqui na verdade os ingleses que eu conheci eram todos alunos de faculdade, né? Então eles não tinham muito essa preocupação com materialismo e tal, era mais para se divertir e conhecer gente nova. Mas o que eu ia falar, só para complementar o que o Rodrigo falou, que eu fiz amigos ingleses lá, então foi super tranquilo, mas no meu segundo ano lá, eu conheci um grupo de brasileiros e latinos e eu me senti bem mais à vontade, mostra essa diferença, né? E tem 2 restaurantes brasileiros, na verdade, na cidade onde eu estudei, em Nottingham, que eu achei legal. O brasileiro está exportando tudo, né? E profissionalmente, Rodrigo, se a gente pegasse essa comparação, inglês, americano e brasileiro, você que já rodou o mundo aí, já trabalhou provavelmente em vários lugares, quais as diferenças básicas, onde é mais difícil, menos difícil? Expor uma ideia, um conceito? Bom, profissionalmente, ou profissionais ingleses, executivos ou empresas, aí, as empresas refletem a cultura de cada país. E então, comparando o americano com o inglês ou o europeu, vamos chamar assim, porque eu tive bastante
contato com o resto da Europa, você nota que a Europa é um pouco mais a questão do socialismo, da política, mais social, então tem mais consenso nas decisões e nas ações e nas estratégias do que o americano, que é mais direto e mais vamos fazer e custe o que custar às vezes, mas esse é o nosso objetivo, vamos atrás. Então tem esse ímpeto mais agressivo, mas que dependendo da estratégia da empresa é a melhor maneira mesmo para ser mais rápido nos resultados. Então tem essa diferença e o europeu é mais conservador nesse sentido. Aí o Brasil, acho que é uma mistura, o Brasil é uma influência dos dois continentes, vamos dizer, da América do Norte e da Europa, tem empresas dos dois estilos, mas tem o jeito latino de ser, o jeito mais informal, o jeito mais, talvez até informal, menos de planejamento, que é um inglês ou um americano, mas que tem aquela história de ser bem mais versátil, de ser mais flexível, de poder fazer coisas a curto prazo mais rapidamente do que esses países do norte que tem que planejar mais, tem que estar mais detalhado nos projetos antes de ir em frente. Então tem essa... tem bastante sentido o que você está falando, porque eu trabalho com comunicação corporativa, eu já atendi várias multinacionais. E, em geral, as coisas vêm muito engessadas, né? Mas trabalhando no Brasil, parece que a gente consegue que ao menos uma certa rebolada aquele gesso dê e a gente consegue voltar para a matriz algumas sugestões e a matriz até que aceita alguma coisinha e muda um pouco a comunicação que era originalmente lá da América do Norte ou da Inglaterra, e aqui ela tem um pouquinho mais de sambinha, dá para mexer um pouquinho diferente. É isso que você percebe? Sim, mas sempre depende da empresa, claro, e muitas empresas multinacionais, eles entendem que cada país tem suas sociedades, seus consumidores diferentes, mas também seus colaboradores com estilos diferentes. Mas você seguindo a missão da empresa, mas fazendo de uma forma diferente em cada país, então no Brasil, de um jeito mais, vamos dizer, informal, mas que chegue ao resultado, aí tudo bem, eles entendem, até acham bom que tem essa diferença, mesmo que lá eles não tivessem feito da mesma forma, mas que você chegou no mesmo resultado. Agora, eu sempre digo que se é uma empresa americana que tem filial no Brasil, você consegue usar o jeito brasileiro para fazer as coisas acontecerem, mas seguindo as normas, as filosofias, a missão da empresa americana, isso é o mundo ideal, é esse equilíbrio entre as duas culturas. E filhos? Os filhos sentem muito essa diferença quando você roda o mundo, você vai para lá e para cá para se adaptar também a essas culturas? Bom, no nosso caso, a Vicky já é multicultural, como vocês veem, já desde os 2 anos de idade está viajando pelo mundo. Nosso filho Patrick também. O Patrick, com acho que 8 meses, levamos ele para uma reunião em Cancún, no México, e ele já foi para acho que 5, 6 países com 9 anos de idade. 8 países, aliás. Já foi comer um abacatinho salgado, tudo já. Foi, E ele gosta. E ele teve que ir com a gente, né? Viagem, a gente levou e quis levar. E ele já está adaptado, então, nesse sentido. Ele ainda é jovem para ver, mas você nota que ele já está bem mais... Os amigos, ele estuda na escola americana aqui, onde tem 11 nacionalidades diferentes na classe dele também. Tem um número grande, que ele se adapta com um coreano, um americano, um colombiano, todos da mesma forma. Isso que é legal ver. Então, pegando o depoimento da Patrícia, o que vocês estão dizendo, dá para depreender que seres como os filhos de vocês, os filhos da Patrícia, tem muito mais chance nesse mundo globalizado de hoje de vencer em qualquer carreira que escolha? Não, sem dúvida. Isso a gente está vendo que no Brasil as escolas bilíngues estão cada vez crescendo mais e as escolas americanas, a inglesa, sempre uma demanda grande, mas mesmo as escolas de multilínguas é o ideal que os brasileiros estão procurando, e isso é o caminho, sim, porque o mundo cada vez está mais globalizado. Você mencionou uma mensagem no Facebook, vindo do outro lado do mundo, e todo dia todas as crianças têm acesso ao mundo inteiro. Então,
quem tiver mais preparado, a parte da vida deles hoje é ter acesso a outras culturas, a outros países, automaticamente, quanto 10 anos atrás não tínhamos. Então, sem dúvida, e o brasileiro já está virando mais global, tem brasileiro no mundo inteiro, as empresas estão saindo, mas sem dúvida, para qualquer criança que possa ter essa oportunidade de aprender outra língua, de conhecer outras culturas, mesmo dentro do Brasil, é o melhor caminho. Então, Patrícia, quem sabe você está nos assistindo, né, nesse outro lado do mundo aí, o futuro dos seus filhos agradece a vocês, né, essa experiência em Singapura. Agora vou fazer uma provocação. Qual a imagem que a família de vocês tem do Brasil, a família lá fora? Eu acho que é a mesma impressão que os estrangeiros em geral têm do Brasil. Mas a nossa família em particular, eu acho que sim, eles vêm pra cá, eles gostam de vir pra cá porque sabem que a gente vai pra praia, vai ter festa, vai ter caipirinha, sabe? Feriado o tempo inteiro. Eu acho que é bem assim, mesmo os meus amigos na Inglaterra também, eles automaticamente acharam que eu morava na praia ou na selva, né, uma coisa assim, e que era tudo super relaxado aqui, fora os problemas que eles sabem que a gente tem, como a violência, a corrupção e tal. Eles sabem que o brasileiro tem esse jeito bem feliz e que quer se divertir. Acho que eles pensam bem assim. E você, Rodrigo? Eu tenho os dois lados. Tem o lado dos nossos familiares, que temos familiares em Tennessee, nos Estados Unidos, e temos familiares em Paris, na Holanda, que eles têm uma preconcepção, sim, das coisas que sempre são sabidas, mas assim que eles vêm para cá nos visitar, eles veem como é diferente da percepção deles, como realmente o Brasil tem esses, claro, os problemas, como muitos países têm, mas tem também a desenvolvimento, também tem todos os negócios também bombando, os shopping centers, os bares, restaurantes, tudo de alto nível, como são lá fora. Então, aí eles veem que realmente volta a ser normal, que o Brasil é que nem o país deles. Então, isso é... Mas sim, tem que realmente eles viajarem para entenderem isso. Agora, a nossa questão da violência e da corrupção fica difícil de explicar lá fora, não fica? Acho que eles não... eles sabem que tem, mas eles não entendem bem como que é viver num lugar que é tão assim, por eles não terem tido a experiência dessas coisas lá. Porque na Inglaterra eu andava, assim, depois de uma festa, eu andava às 3 da manhã sozinha para casa, ou com uma amiga, né, e era super tranquilo. E eu sempre falava para eles, nossa, isso não posso fazer em São Paulo de jeito nenhum. Deles, não, mas como assim? Não pode. Sabe? Porque tem tudo isso. E a gente cresceu com essa noção de, olha, você tem que ficar de olho, tem que tomar cuidado, que eles são bem mais tranquilos com isso porque não tem esses problemas. Eu acho que ladrão tem em toda parte do mundo. A diferença é que em alguns países eles são fuzilados, né, e a família ainda paga a bala, em outros eles são condenados e presos, e aqui a coisa é mais difícil e a gente assiste esse caso do Mensalão aí, por exemplo, o drama e o tempo que levou para a gente conseguir colocar o crime do colarinho branco e político na cadeia, né? Uma pergunta para vocês, para ambos. É cada vez maior o número de empresas brasileiras, como o Rodrigo mencionou, indo para o exterior. Nós viramos multinacionais. Se vocês fossem receber um convite para atuar no exterior, qual o país que vocês prefeririam e por quê? Eu já sei. Eu acho que eu gostaria de ir para os Estados Unidos, por eu já ter tido essa experiência morando na Inglaterra e mais europeia. Gostaria de explorar o outro lado, né, que seria os Estados Unidos, particularmente na Califórnia. Acho que tem mais cinema e tudo isso, sim, E eu gostaria de ir lá, com certeza. E o cinema, né? Por causa do cinema. Eu falei cinema. Eu já introduzi o vinho. Também, vinho também, nada mal. E você, Rodrigo? Bom, eu acho que gostaria, como eu morei já na Espanha, Portugal, Holanda, Estados Unidos também, me formei lá, fiz a universidade, fiquei 4 anos e meio. Também gosto muito dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos tem uma particularidade que depende da cidade onde você está, porque tem muitas cidades dos Estados Unidos,
para escolher e para viver, mas tem uns bem mais interessantes que outros, depende de cada um, claro, mas Los Angeles, Nova York é completamente diferente do que Miami, São Francisco, Arizona, Phoenix, Arizona. Então, Detroit. Então depende disso. Mas para te responder, eu gostaria ir na França, porque Paris, pelo fato de ter a minha família do lado da minha mãe, ter nascido lá, ela faleceu há uns anos, mas eu tenho muita família, a gente sempre viaja, visita lá, e é um país muito interessante no sentido, tem o lado latino, tem um lado europeu, mas tem tem a cultura e a história que a França tem, então seria interessante, seria um lugar muito interessante para qualquer um pouco volta às origens de um lado da minha família. Na percepção de vocês, o estrangeiro se adapta melhor no Brasil ou o brasileiro se adapta melhor no estrangeiro? Eu não sei. Bom, deixa eu falar para... Você tem mais experiência. O fato que o brasileiro está em todos os países, você vê que tem no leste, nos Estados Unidos, não só no sul, mas também em Boston, né, tem muitos brasileiros. Você vê que eles estão espalhados, né, claro, em Portugal, na Inglaterra. Você vê que eles já estão, tem brasileiros já em muitos países do mundo, tem as multinacionais que tem muitos brasileiros que já se adaptaram à cultura. Então eu diria que o brasileiro se adapta muito bem lá fora, a não ser exemplos de proximidade com a família, saudade, essas coisas que sempre vai ter muito por causa do coração do brasileiro, da paixão do brasileiro pela família e o lado emocional, sempre vai sentir, mas em termos de trabalho, dessa flexibilidade, dessa maneira de fazer coisas rápidas a curto prazo, o brasileiro levando isso para os países mais desenvolvidos, mais maduros, isso é um plus que todo profissional brasileiro ou brasileira leva consigo para, acho que, qualquer país do mundo. Então, por isso eu diria que se adaptam muito bem e, claro, apreciam, que nem a Vicky falou, das coisas boas que, infelizmente, o Brasil ainda tem para melhorar, de segurança, de corrupção, de bem-estar, de ter, né, apoio à saúde, médico e todas essas coisas que tem nesses países. Então, eles veem o lado bom, mas eles trazem um lado pessoal que eles conseguem adaptar. Agora, a tua pergunta era a adaptação dos estrangeiros aqui, né? Aí, acho que depende de cada um. Temos vários exemplos de, vamos dizer, suecos que adoram o Brasil, por exemplo. Os escandinavos adoram o Brasil e não querem ir embora, quanto tem outros que são mais rígidos, talvez um americano de algum certo estado, ou um alemão, talvez, aqueles que não cresceram aqui, né? Que às vezes não se adaptam com esses problemas do dia a dia. E isso acontece bastante, de não se adaptarem, quererem voltar depois de 3, 4 anos de estadia aqui, trabalhando aqui, querendo voltar, ou outros que decidem, mas aí é o pessoal de cada um, e outros que decidem ficar porque realmente, apesar de tudo, o Brasil é um país fantástico para se morar, e a cultura, e até abdicam dos seus trabalhos, às vezes, dos seus multinacionais para ficarem no Brasil, tendo os dois casos. Se a gente pegar o mundo do futebol, o Rodrigo, que é mais rodado, pode refletir comigo, você diria que é por problema cultural que tem muito mais jogador brasileiro que não se adapta lá fora e volta do que o europeu, por exemplo? Claro que alguns se destacam, mas a gente tem muito mais jogador que não deu certo voltando. Essa semana agora foi um do Corinthians que voltou, do que o europeu, ou até o próprio argentino. Você tem muito menos argentino deixando de voltar do que brasileiro. É cultural esse problema? É o emocional? Não, é emocional, sem dúvida. Acho que é puramente emocional, mais que qualquer coisa. É aquele apego maravilhoso que tem no Brasil, de juntar a família todo fim de semana, de fazer, de ter reuniões em conjunto desde que você é pequeno, e que você sente essa falta, também a temperatura, países frios,
tendo aquela frieza que a Vicky falou, de não dar beijinho, de não falar oi, de não... O suíço não quer te responder o que ele fez no fim de semana. Isso, claro, que é o emocional que o jogador, outro profissional sente depois de um tempo, mas aí é porque ele não se tornou global ainda, ele não conseguiu se tornar e dizer, olha, eu vou ficar aqui X anos, eu vou aguentar, eu vou me adaptar, eu não vou ficar só com os brasileiros, eu vou me enturmar com os outros dentro do possível, ou com os outros jogadores que têm de outras culturas. Aí também a questão pessoal de cada um, de saber se adaptar com esse momento. Então, de poder enfrentar uma crise de saudade ou de vontade e poder lidar com isso. Então, digamos que vocês teriam que voltar aos seus países de origem, não é o caso da Vicky, mas você, Rodrigo, como seria essa adaptação, particularmente na era Kirchner? Bom, isso a resposta acho que todos já sabem, realmente como está o desenvolvimento da economia, da política, a política como desde o peronismo, mas depois com Kirchner, que também são peronistas, mas são uma família, um clã que conseguiu fazer tantos projetos errados para a economia e para o desenvolvimento do país. Então, a Argentina está numa fase muito de declínio há muitos anos e de problemas de todo tipo. Então, eu voltaria, claro, pelo apego que eu tenho de ter nascido lá, mas não pelo apelo de querer transformar e fazer negócios lá, porque eu sei que é muito difícil, quando o Brasil, apesar de tudo, é muito melhor para fazer negócios, tem muito mais incentivo, muito mais apoio, tanto pelo governo, por incrível que pareça, do que lá, comparado com lá. Lá tem muitas restrições que, trabalhando até eu como multinacional aqui e lá, eu vejo a diferença de se criar algo lá bem menor do que aqui no Brasil. Então, não tenho esse desejo, não teria esse desejo. Seria difícil adaptar se continuasse assim. Talvez melhore e tenha esperança, e muitos argentinos têm esperança que isso vai acabar. Tem que ter, senão fecha a porta. Né? Senão declina e vira uma Venezuela pior daqui a pouco tempo. Mas tem esperança que tem sim um grupo de políticos que possam e governantes que possam melhorar isso no futuro. Vicky, se você recebesse uma proposta para voltar para a Inglaterra amanhã, quais seriam as suas, digamos, dificuldades? O que você teria que se adaptar melhor ou não tem problema nenhum? Eu acho que não teria muito problema por ter tido essa experiência de morar lá 3 anos, saber como que é. E eu gostaria muito até, mas é o que eu sempre falo para todo mundo, que quando eu estava lá, eu ficava com saudades daqui, das coisas daqui. E quando eu estou aqui, eu tenho saudades de lá ainda, porque é muito diferente, né? E se acaba gostando bastante dos dois, eu pelo menos. E se alguém falasse para eu ir lá amanhã, eu iria também. Mas também, para eu poder voltar nas férias, que nem eu estava fazendo na faculdade, que não é bem possível, né? E o maior ganho profissional de vocês com essas andanças pelo mundo? Onde guarda mais no coração ou na cabeça os principais ganhos dessas andanças por aí? Acho que o principal que foi mencionado durante essa conversa realmente é ter uma mente aberta, tanto para adaptar às diferenças, conhecer, entender as diferenças das pessoas e dos hábitos de cada um. Isso é muito legal, porque você se transforma, você ganha muito mais experiência, conhecimento e enriquece a sua vida por ter essa cabeça aberta a tudo que acontece lá fora, as diferenças entre as pessoas, diferenças entre a personalidade das pessoas, a maneira de pensar, saber respeitar o outro e não levar tudo como eu não faria isso, porque ele fez isso, não. Você abre a mente de todo mundo é diferente, é um ser diferente, independente de nacionalidade, raça, origem, preferências. Então, é isso que é legal. O mais especial é isso, e no mundo global, o meu filho tem avós de 4 nacionalidades diferentes, argentino, francês, colombiano e polonês, e dá para ver já que ele tem uma mente bem mais agradável com as outras crianças, com todo mundo, e não julga ninguém.
Isso que é legal, não julgar e ter uma mente aberta para tudo que esse mundo tem de bom, para que nós sejamos melhores pessoas também. Uma visão mais global do mundo, né? Que faz uma grande Bacana. diferença. Com essa mensagem do Rodrigo, a gente vai encerrando por aqui. E a semana que vem, muito apropriadamente, nós vamos falar do marketing no carnaval. Não vamos falar de Samba Enredo, vamos falar como é que as escolas sobrevivem, como é que é buscar dinheiro. E na semana posterior não teremos, porque será segunda-feira de carnaval. Um abraço, boa tarde.